Olá pessoal, tudo bom? Vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre aplicações de funções exponenciais. Então, alguns estudos relacionados a elas. Então, a falta de interesse por parte dos alunos nos conteúdos relacionados às funções é consequência muitas vezes de aulas mal planejadas. Muitos professores não colocam em prática a interdisciplinaridade no ensino das funções matemáticas. As funções exponenciais possuem uma diversidade de aplicações no cotidiano e estão presentes em diversas ciências, como na matemática financeira. Ela está presente nos cálculos relacionados aos juros compostos, pois ocorre a acumulação de capital durante o período de aplicação. Na geografia, está relacionada a expressões responsáveis por explicar os crescimentos populacionais. Na química, é utilizada em situações envolvendo decaimento radioativo. E na biologia, está ligada a desenvolvimento de bactérias em culturas e crescimentos de determinadas plantas. Na psicologia, ela expressa as curvas de aprendizagem, entre outras inúmeras aplicações. As exponenciais, como são chamadas, possuem característica de expressar acentuadas variações em períodos curtos, em razão da presença da incógnita no expoente da expressão. Somente essa definição não contribui para o sucesso da aprendizagem. O profissional licenciado em matemática precisa buscar mecanismos capazes de relacionar os assuntos com o cotidiano. Isso pode ser feito através de exemplos interdisciplinarizados. A formatação principal de uma função exponencial e suas propriedades devem ser apresentadas na forma mais usual. Veja a seguir. Entendemos como função exponencial as expressões na forma f de x igual a elevado a x, na qual a pertence aos reais, sendo que a é maior que zero e a é diferente de 1. Exemplo, uma f de x que é igual a 2 elevado a x. Então, em certas condições, o número de bactérias, representado por b, de uma cultura, é dado pela função exponencial b de t igual a 2 na t divididos por 12. Sabendo que o número de bactérias cresce em função do tempo t, qual o número de bactérias após 96 horas? Então, nós vamos fazer a aplicação substituindo o tempo por 96, que representa as horas, e vamos substituir ali na exponencial. Então, vai ficar 2 elevado na 96 divididos por 12. Então, vai dar 2 na 8, que vai dar 256. Então, o número de bactérias após as 96 horas vai ser de 256. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, esse mesmo modelo, vamos resolver a equação da questão número 4 da aula 37. É uma questão do ENAD de 2011 e diz assim: sob certas condições, o número de colônias de bactérias T horas após ser preparada a cultura é dada pela função B de T igual a 9 elevado a T menos 2 vezes 3 na T mais 3, com T maior ou igual a zero. Então, o tempo mínimo necessário para esse número ultrapassar 6 colônias vai ser de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas ou 6 horas. De T menos 2 vezes 3 na T mais 3. O que a gente tem que saber? Que esse B de T nada mais é que o 6, aquele número de colonizações que eu quero buscar, que eu estou procurando. Esse 6, nós vamos passar ele para o outro lado da igualdade. Ele vai ficar, no caso ali, vai ficar negativo, tá? E igualar a zero. Então, a gente vai ficar com a equação 9 na T, menos 2 vezes 3 na T, mais 3, menos 6 igual a zero. Esse 3, esse 9, nós vamos buscar uma base 3 para ele, porque ele é a gente vai procurar uma equação, um termo para que a gente possa substituir a exponencial. Então, a gente vai ficar com 3 ao quadrado, vezes t, e menos 2 vezes 3 na t, mais 3 menos 6.
Então nós vamos ter aqui, ó, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele 3 que é a base, que está repetindo na equação elevado a t, e vamos substituir ele, tá, na equação. Isso, ocorre o quê? Quando a gente faz as trocas de bases, tá? E é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos pegar o nosso y, vai ser equivalente a 3 elevado a t. Vai ser isso que nós vamos estar fazendo aqui. Então, aonde eu tenho 3 elevado a t, eu vou substituir pelo y. Então, vou ficar com y ao quadrado menos 2 vezes y menos 3 igual a zero. Agora, a gente vai resolver essa equação da forma como a gente já está acostumado a trabalhar. Na fórmula de Bhaskara, a gente vai aplicar aqui e vamos estar resolvendo. Então, nós vamos ficar com quem? Y menos menos 2, mais ou menos a raiz de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 3, divididos por 2, vezes 1. Nós vamos ficar com y igual a 2, mais ou menos a raiz de 4 mais 12, divididos por 2. Y vai ser 2, mais ou menos a raiz de 16, divididos por 2. Y vai ser igual a 2, mais ou menos 4, divididos por 2. O y' vai ser o nosso primeiro valor que nós vamos calcular, que corresponde ao sinal positivo. Então, vai ser 2 mais 4, divididos por 2. Isso vai nos dar 6 divididos por 2, que vai nos dar y igual a 3. No y, duas linhas, nós vamos trabalhar com o sinal negativo. Vai ser 2 menos 4 divididos por 2, que vai nos dar menos 2 divididos por 2, vai nos dar como resultado menos 1. Aqui a gente tem que observar o seguinte, que menos 1 não existe tempo negativo. Como aqui nós estamos falando de tempo, o menos 1 não nos serve como possibilidade de resposta. Então, nós vamos usar o y', que equivale a 3. E esse y' equivale a 3, eu vou substituir na minha funçãozinha que eu tinha encontrado, que era y igual a 3 na t. Nós vamos ver aqui agora. Lá, y igual a 3 elevado a t. Então, nós vamos substituir o nosso valor que a gente encontrou do y' é 3. Então, vai ser 3 igual a 3 na t. Então, sempre que a gente tiver um número sem nenhum expoente ali representando, é porque nós temos o 1, na verdade, né? Ele só não, ele fica implícito na expressão. Então, nós temos que 3 na 1 é igual a 3 na t. Como as bases são iguais, a gente cancela, né? E temos que t é igual a 1. Então, portanto, após 1 hora, teremos ultrapassado 6 colônias. Então, a alternativa correta é a letra A. Tá? Essa seria a nossa resolução. Porém, aqui, por ser uma questão de múltipla escolha, tá? A gente tem uma outra possibilidade, e mais rápida nesse caso, por ser de múltipla escolha, que seria substituir o T pelas alternativas apresentadas e verificar qual delas ultrapassa 6 colônias. Então, quando eu substituo o B de T por B de 1, e aí esse 1 passa a ser o meu novo valor de T, eu vou ter 9 elevado a 1, menos 2 vezes 3 na 1, mais 3. Isso vai me dar 9 menos 6, mais 3, que vai me dar 3 mais 3, que vai dar igual a 6 colônias. Ou seja, a gente estava procurando justamente 6 colônias ou mais, né? Então, quer dizer que em 1 hora eu já vou ter atingido as 6 colônias. Ah, então eu poderia fazer direto assim? Poderia. Nesse caso, sim, tá? Por ser uma questão de múltipla escolha. Aí eu fiz ali, peguei a segunda alternativa, que era usar o tempo 2, tá? Quando eu usei o tempo 2, eu cheguei a 66 colônias. Então, realmente, eu comprovei que o 1 já é possível a resposta.
tá? Isso aqui eu fiz para vocês verem que, dependendo da situação, dá para ter caminhos mais curtos e resolver a mesma questão. Porém, caso ela não fosse escolha, a forma teria que ser anterior mesmo, porque tu não saberia, quanto tempo ia ser necessário. Então, poderia ser assim como foi 1 hora, poderia ter calculado direto e ter achado a resposta, ok, tranquilo. Mas se não fosse 1 hora, fosse, sei lá, 20 horas, 30 horas, ia tentar um por um, não vale a pena. Ia ser muita perda de tempo. Então, não é necessário calcular o restante, né? Pois já vimos que a alternativa 1 é a correta. Aqui eu tenho o gráfico da função exponencial b de t igual a 9 na t, menos 2 vezes 3 na t, mais 3. Então, notem que esse gráfico ele tem um crescimento muito rápido. Por isso que quando a gente trabalha com funções exponenciais, a gente diz que elas têm um rápido crescimento. Era isso.